Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre o livro de Provérbios de Salomão, porque este livro é muito importante, porque esse livro é exclusivamente para fazer com que qualquer pessoa hoje possa ter bom siso na vida. E isso é o que falta em muitas pessoas hoje. Então, este livro se propõe a transmitir isso para a pessoa. Se a pessoa quiser adquirir bom siso em sua vida, ela tem que ler Provérbios de Salomão. É um livro muito importante, sério, que vai revelar muitas coisas para o enriquecimento do próprio ser humano em si. Porque quando uma pessoa lê este livro, ela vai conhecer algo muito importante, algo que está além do que muitos livros hoje possam transmitir. Isso é verdade, pessoal. Então, eu falo por experiência própria, porque eu já li esse livro. E esse livro trouxe para a minha vida coisas importantes que eu uso na minha vida, que eu pratico, que eu medito, que eu penso. Porque esse livro me ensinou a ter sabedoria, ter prudência, ter inteligência, ter bom senso, ter sensatez, enfim, ter tudo aquilo que pode conduzir a vida do ser humano a algo que é bom, é perfeito, é eficaz. Então, esse livro se propõe a isso, para você e para mim. Agora, nós apenas devemos ler esse livro, porque lendo esse livro vamos conhecer muitas coisas úteis para a nossa vida na prática. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. E para incentivar, encorajar e estimular a você que possa ler esse livro, eu vou ler aqui 10 provérbios de Salomão que estão contidos nesse livro, para que você possa, de alguma forma, ter uma curiosidade, digamos assim, possa despertar em você essa curiosidade de querer ler este livro, que com certeza vai fazer diferença na sua vida quando você aplicar o seu coração a praticar esses provérbios. Então, o primeiro provérbio que eu vou ler aqui está no capítulo 12 do Provérbio de Salomão. Então, está escrito assim, ó. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, ele fala aqui a respeito disso, sobre a disciplina e sobre aqueles que rejeitam a repreensão, ou seja, a disciplina. Tem pessoas que rejeitam a disciplina. Essas pessoas, considerando, comparando com aquele que ama a disciplina, essa pessoa que aborrece a repreensão, ela é estúpida. Mas aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, isso é algo muito importante. É um dos provérbios de Salomão que são bem interessantes. É um provérbio bem interessante a respeito dessa questão. Então, o próximo provérbio que eu vou ler aqui está no capítulo 15, versículo 17. Deixa eu ler aqui. Está escrito assim. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e, com ele, o ódio. Então, onde existe amor? Na casa da pessoa onde existe amor, amor verdadeiro mesmo, sincero, um prato de hortaliças é melhor do que o boi cevado e, com ele, o ódio. Então, às vezes, essa diferença
ela existe. Porque às vezes na casa de muitas pessoas onde existe um grande banquete, digamos assim, existe contenda, existe ódio, existe rancor, mágoa, ressentimento entre as pessoas. Às vezes até brigas, discussões, talvez até morte pode acontecer em lugares assim, onde há ódio. Então, esse provérbio é bem interessante. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Então, esse é um provérbio interessante que Salomão escreveu aqui no seu livro. Então, o próximo provérbio está aqui no capítulo 16, versículo 8. Versículo 8, isso aí. Está escrito assim, ó. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, existem muitas pessoas que enriquecem de forma injusta, porque elas atraem para si essas riquezas com cordas e injustiças, com fraudes, com esquemas fraudulentos. Ela adquire dinheiro, grandes rendimentos por causa dessa injustiça. E aí, é isso que ele está falando aqui, ó. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, se para você e para mim o melhor é o pouco com justiça, sabendo que adquirimos o pouco que temos praticando justiça, sendo justos diante das pessoas, diante da sociedade, digamos assim, isso é melhor para nós, é recompensador, é confortante do que grandes rendimentos com injustiça. Então, essas pessoas que têm grandes rendimentos com injustiça, elas não têm, elas não dormem com a consciência tranquila. Não mesmo. Então, é isso que ele está falando aqui. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Esse é um provérbio de Salomão muito sério para que nós possamos entender essa questão hoje. O próximo provérbio que eu vou ler está no capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Capítulo 19, versículo 2. Está escrito assim, ó. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Será que isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Então, esse provérbio é importante por causa disso. Não é bom proceder sem refletir. Ele está falando isso para cada um de nós hoje. Antes de procedermos em qualquer situação da vida, temos que refletir antes, temos que pensar, meditar, para não agirmos de forma inconsequente, precipitada. Não podemos agir dessa forma. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Todas aquelas pessoas que tomaram decisões precipitadas na vida pecaram e sofreram as consequências desse erro. Às vezes consequências gravíssimas que levam até à prisão ou muitas vezes até à morte. Então, tome cuidado com isso. Esse provérbio é para que tenhamos cuidado em fazer esse tipo de coisa. Porque ele diz aqui, ó, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, não é bom proceder sem refletir. É algo mal, é ruim. Então, não faça algo ruim contra si mesmo. Pense antes de proceder. Reflita no que você vai fazer. Se vai ser bom para você ou para outras pessoas. É isso que ele está falando aqui. O próximo provérbio está aqui no capítulo 20, versículo 1 também. Está escrito assim, ó. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então todas as pessoas que se deixam vencer pelo vinho e pela bebida forte,
que é alvoroçadora, essa pessoa não é sábia, ela não é prudente, ela não tem uma inteligência, digamos assim. Então, esse provérbio aqui é para que tanto você como eu possamos não dar importância a vinho ou bebida forte. Não se deixe vencer por isso, porque se você se deixar vencer por essas bebidas, você vai se tornar escravo delas. Você vai ser viciado por elas. Então não faça isso em tempo algum. É isso que ele está explicando aqui. De forma muito bem clara. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, se você quer ser sábio, não seja vencido pelo vinho e pela bebida forte que é alvoroçadora. Não se deixe vencer por isso em tempo algum. É isso que você tem que entender hoje. Então, agora eu vou ler aqui o próximo provérbio, que está aqui no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Está escrito assim, ó. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, o bom nome, você tem um nome, eu tenho um nome. Temos que zelar pelo nosso nome. O nosso nome tem que expressar confiança. As pessoas têm que confiar no nosso nome. Nosso nome tem que ter uma reputação ilibada, irrepreensível. Tem que ter uma reputação exemplar. Então, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O seu bom nome diante da opinião pública vale mais do que as muitas riquezas. O seu bom nome vai ter mais confiança entre as pessoas do que as muitas riquezas. Vai ter mais valor, vai ser muito mais precioso do que as riquezas, com certeza. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, ser estimado pelas pessoas por causa do seu bom nome é melhor do que a prata e o ouro. O valor de ser estimado é muito maior do que a prata e o ouro. Então, é isso que tem que acontecer com você e comigo. Nós temos que entender isso hoje. Então, agora eu vou ler o próximo provérbio aqui, que está no capítulo 24. Provérbios 24, versículo 1 e 2. Então está escrito assim, ó. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Então, ele está falando aqui das más companhias, das pessoas que elas só vão te desviar, elas só vão querer te desviar do caminho certo, elas vão querer que você se associe com elas para praticarem coisas más, coisas erradas, crimes, digamos assim. Então, ele está falando aqui muito claro, não tem inveja dessas pessoas, em tempo algum. Elas podem parecer mais descoladas, pessoas mais populares, digamos assim, pessoas que são pessoas assim desregradas. Pode parecer aos seus olhos que isso é bom, mas isso é mal. Por isso não tem inveja dessas pessoas, em tempo algum. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Não queira estar com esses homens em tempo algum. Porque o seu coração, o coração deles, maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Você vai querer se associar com pessoas que maquinam violência e que os lábios dele falam para o mal? Você vai querer se associar com essas pessoas? Com certeza não. Então esse provérbio aqui é para te prevenir desses homens, que hoje por aí no mundo existem muitas pessoas assim.
Então não tenha inveja dessas pessoas. Continue vivendo a sua vida, que você vai se dar bem na vida, longe dessas más influências de muitas pessoas que existem por aí. O próximo provérbio que eu vou ler aqui está no capítulo 26. Também aqui em Provérbios de Salomão. Versículo 12. Deixa eu ver aqui, achei. Está escrito assim, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Então ele está perguntando aqui, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Ele está perguntando. E ele dá uma resposta. Maior esperança há no insensato do que nele. Então, às vezes, as pessoas olham para alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos e acha porque aquela pessoa tem sabedoria, digamos assim, ela pode ser digna de confiança. Mas o provérbio de Salomão aqui fala o contrário disso aí. Ele diz aqui, ó. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Então, às vezes aquela pessoa que é insensata, digamos assim, é nessa pessoa que pode ter mais esperança do que aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Então, esse provérbio é para que você possa ver essa situação. Para que você possa discernir um do outro. Porque ele afirma aqui que maior esperança há no insensato e não naquele que é sábio aos seus próprios olhos. Esse é o entendimento que ele quer que você e eu tenhamos a respeito disso. Então, o próximo provérbio que eu vou ler aqui agora está o último provérbio que eu vou ler aqui agora está no capítulo 27, versículo 2. É para fechar aqui essa leitura aqui de Provérbios. Então, Provérbios 28, falei 27 a 28, versículo 2. Assim está escrito, ó. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Vou repetir aqui, ó. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, esse texto aqui esse provérbio aqui fala a respeito de algo muito interessante que pode estar acontecendo hoje, por exemplo, no mundo. Porque ele fala aqui, ó. Por causa da transgressão da terra, por existir muita transgressão na terra, ou seja, nos países, mudam-se frequentemente os príncipes. Aqui está príncipes, porque naquela época eram príncipes. Hoje, podemos substituir esses príncipes pelos presidentes que existem nos países aí, pelo mundo afora. Então, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Eles são mudados. Entra um, sai outro, e assim vai. Por causa da transgressão da terra. Mas, por um sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. Então, quando alguém que está governando em um país, ele é sábio e prudente, ele consegue fazer estável a sua ordem, a ordem que existe naquele país. Ele consegue estabilizar, ele consegue deixar aquele país estável, sem transgressões, sem coisas que vão sujar aquele país. Vão prejudicar, vão fazer aquele país ser muito assim mal visto, digamos assim, diante da opinião pública. Então, ele está falando aqui bem claramente a respeito disso, através desse provérbio. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um
sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, é isso que é importante. O sábio e prudente, através dele, se faz estável a ordem na terra, ou no país onde que essa pessoa está governando, digamos assim. Então, esses são os 10 provérbios que eu quis ler aqui para estimular, encorajar e incentivar você a que leia o livro de Provérbios de Salomão, que você vai encontrar muitas coisas importantes para você enriquecer a sua vida com esses provérbios. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.